A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, queridos amados irmãos e amigos, você que está conosco na Rádio CBC Gospel, você que está conosco aqui na CBC TV e também você que está com a gente no nosso canal no YouTube. Muito bom dia, graças a Deus, estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né? A lição de hoje é a lição número 11, do segundo trimestre do ano de 2023, dia 11 de junho. E estamos aqui para falar sobre o tema, os prejuízos da mentira na família. Esse segundo domingo também, amados, se comemora o dia do pastor. E nós louvamos a Deus por esse dia, que o Senhor esteja abençoando a todos os nossos queridos e amados pastores de todo o Brasil, de todo o mundo, que estão empenhados em pregar a palavra de Deus, tá? Esse sacerdócio que não é fácil, né, de se exercer, quando se exerce com responsabilidade, com sinceridade, serenidade, né, não é muito fácil, né, se conduzir, né, este ministério, devido, amados, trabalharmos com pessoas, com mentes diferentes, pessoas diferentes. Isso com certeza se torna bem mais difícil, né, esse ministério. Mas nós louvamos a Deus porque os pastores estão aí abençoados, fazendo o seu trabalho, divulgando o reino de Deus, ganhando almas para Jesus e administrando o rebanho do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de todos os nossos amados pastores. Amém, querido? Então, hoje o nosso tema é os prejuízos da mentira na família, não é? Na verdade, amados, a mentira ela traz prejuízo em todos os setores. Na família, no trabalho, né? na vida social, tá? E na vida espiritual. Traz prejuízo, tá, em todos os setores da vida, moral, social, espiritual, política. A mentira sempre provoca situações constrangedoras e leva as pessoas a cometerem atos drásticos, né, e que entristecem o coração, que prejudica vidas. A mentira ela pode gerar a morte, pois o salário do pecado é a morte, e a mentira é pecado. A mentira também impede que a pessoa herde o reino de Deus, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, querido, a lição de hoje é esta, né? Os prejuízos da mentira na família, tá? Então, o nosso texto áureo está aqui em Colossenses, no capítulo 3, o versículo 9, que diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então Paulo está falando aqui à igreja lá de Colossos com relação à mentira, né? E ele diz aqui para que não façamos isto, né, uns aos outros, pois já nós nos despojamos daquele homem velho com a sua natureza velha, né? E então os nossos feitos anteriores, antigos, isso já passaram. Mais tarde, antes de falar para os Colossos, ele também diz que lá para a igreja de Coríntios, que se a pessoa está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo.
Então a mentira não deve fazer parte do vocabulário, do cabedal de nenhum dos nossos irmãos em Cristo, de nenhum cristão, tá? A verdade prática da lição, segundo o autor da revista, fala o seguinte: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem, não é? Ela pode sim até dar flores, mas essas flores têm espinhos venenosos que podem amar, prejudicar e até tirar a vida, né? Destruir famílias, destruir lares, destruir negócios, destruir amizades, relacionamentos. Então a mentira, amado, é uma prática terrível e abominável, não é verdade? Então, amados, o nosso texto bíblico, ele se encontra aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, e diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava no teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, e não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Pois bem, meu amado, vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe. Amém. Querido Deus, nosso Pai, Senhor, nós te damos graças por esta manhã abençoada, em que o Senhor nos concede o privilégio de estudar a Tua Palavra. Queremos do Senhor pedir o perdão dos nossos pecados. Pedir, Senhor, o discernimento para entendermos, meu Deus, o que o Senhor tem para nos passar nesta lição, para que aprendamos mais e cresçamos mais, amadureçamos mais. E assim, Senhor, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja, querido, o nome do Senhor nosso Deus. Então, amados, a lição desta semana, ela traz uma reflexão muito pertinente, né? Mesmo depois de receber o derramamento do Espírito Santo, a igreja primitiva ela foi atacada por Satanás por meio
de um instrumento que é capaz de levar destruição para as relações humanas. Instrumento este denominado mentira. O capítulo 5 de Atos, amados, apresenta a história, né, do casal Ananias e Safira, que no lugar de entregar uma oferta voluntária e desprendida, dissimulou e manipulou uma oferta diante de uma causa tão nobre. A história bíblica de Ananias e Safira é um alerta quanto ao malefício da mentira em nossa família. Queridos, a lição de hoje, que traz como tema os perigos, né, da mentira, né, o prejuízo da mentira na família, ela tem objetivos. Nós temos aqui 3 objetivos que precisamos alcançar na lição de hoje. O primeiro é investigar a natureza da conversa, né? Da conversa de Ananias e Safira. Segundo, refletirmos a respeito do problema da mentira na família. Terceiro, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira, né? De como proteger a família da mentira e da hipocrisia, tá? Então, meu amado, espero que hoje nós possamos alcançar também o nosso objetivo. Amém? Então, vamos aqui para a nossa lição. Olha, a história de Ananias e Safira, ela foi marcada negativamente pela mentira, tá? Mentira esta que o casal proferiu no início da igreja, lá na igreja primitiva, né? Ao longo da história da igreja, Pentecostes, né? No livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha e de respeito dos pobres dominava a igreja, que era cheia do Espírito Santo. E a igreja então começou a ter iniciativas para que os necessitados não tivessem carência, né? E alguns dos novos convertidos que tinham posses, negociavam as suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos, né? Para que estes distribuíssem aos necessitados. Então foi nesse contexto, amados, que o casal Ananias e Safira deixou-se dominar, tá? Pela inveja e também pelo desejo de chamar a atenção dos demais. Eles queriam também ser vistos como alguém que se preocupava com os menos favorecidos e queria estar entre aqueles que doavam suas propriedades, né, para beneficiar os menos favorecidos. Mas eles não tinham o mesmo amor. E então eles planejaram, né, uma forma de enganar, né? Olha, nós vendemos a nossa propriedade, mas ninguém sabe por quanto. Então nós vamos dizer lá para os apóstolos que nós vendemos por X e que nós estamos entregando esse X, essa quantia, para ajudar os necessitados. Olha, amado, precisamos ser honestos naquilo que fazemos, porque a Deus ninguém consegue enganar. Então Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e pelo desejo de chamar a atenção dos demais. Então, por isso, eles acabaram mentindo, né, contra os apóstolos e contra a igreja, né? Então, na lição de hoje, nós vamos estudar o perigo que a mentira traz para a família cristã, tá? Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Nós vimos que a mentira ali ceifou 2 vidas. A vida do casal.
Mas nós vemos também que aquela mentira, ela foi conciliada, ela foi concordada, né? Então, queridos, por isso o nosso tema, o perigo ou os prejuízos da mentira na família, tá bom? Então, vamos aqui, amados, analisar esse tema, né? Tá? Eu espero que você possa entender hoje um pouco mais sobre esse tema. É um tema que não é muito discutido, né? Ninguém gosta de ser chamado de mentiroso, ninguém quer ser mentiroso, mas acaba mentindo, né? É uma mentirinha aqui, tem aqueles que dizem essa mentira é santa, né? Tem aqueles que dizem que é melhor uma mentira que aplaque o coração do que uma verdade que provoque irritação. Mas na verdade, amados, a verdade ela é dura, mas ela precisa ser dita, precisa ser proferida. Nós não podemos amaciar a verdade com mentiras, não é verdade? Então, o nosso primeiro tópico da lição fala sobre uma conversão duvidosa. E é o que nós vamos estudar. O segundo tópico, meus amados, fala sobre o problema da mentira dentro da família. E o terceiro tópico fala sobre protegendo a família da mentira e da hipocrisia, né? Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Então, o que nós vimos aqui, amados, é um tópico bem interessante, uma conversão duvidosa. Ananias e Safira haviam tomado a decisão de servir ao Senhor Jesus e estavam engajados em mostrar isso para os apóstolos e para aqueles que os rodeavam. Então, quando houve essa disposição dos cristãos em suprir as necessidades dos menos favorecidos, eles também estavam lá. Eles também fizeram, mas fizeram a seu modo, fizeram a sua maneira. A sua oferta não foi uma oferta voluntária, movida pelo amor, mas sim pela vaidade e pela competitividade, tá? Pelo desejo de querer ser aquilo que eles não eram, mas que queriam que as pessoas achassem que eles eram. Então, amados, o que nós vemos aqui, amados, é que houve então uma conversão, havia aqui uma conversão duvidosa. Sabe, muitas vezes nós temos muita gente na igreja e nós temos cristãos, né, para todas as medidas, não é verdade? E muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, será que aquela foi uma conversão verdadeira? Então, por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida. Então, quando há uma conversão verdadeira, amado, as nossas atitudes, elas revelam essa transformação que é alcançada pelo poder do Evangelho. Se você vê aqui em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, veja bem, amados, o Evangelho, ele tem um alcance profundo, e o alcance do Evangelho é a salvação, é a restauração, é o resgate, é a transformação da vida da pessoa. Então, embora atraídos pela prática da igreja, né, quem sabe simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados, tá? Então, há muitas pessoas ainda na igreja que ainda não foram genuinamente transformados, e por isso
têm vontade de ser, mas ainda não são, e acabam criando artifícios, sabe, amados, para fazer com que as pessoas pensem que são. Aqui em João, no capítulo 3, amados, no versículos 3, 4, 5, 6 e 7, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 4 ele disse: e disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Olha só, meu amado, tá? O que a palavra do Senhor nos fala aqui. Então, veja bem, é importante enfatizar que no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte desta igreja. Entretanto, a velha natureza, tá? A velha natureza, ela se revela na pessoa de Ananias e Safira, na hipocrisia deles, na cobiça e na mentira do casal. Então, muitas vezes, amados, nós, como homens de Deus, você, como mulher de Deus, se depara com situações dessa natureza. E você fica assim, diz: poxa, mas eu não entendo por que essa pessoa tem essas atitudes. A gente sabe que ele não está com a verdade. A gente sabe que ele está escondendo, ou que ele está mentindo, que ele está enganando. É porque esta pessoa, ela é simpática. Simpática, sim, à obra. Ela é simpática ao reino de Deus. Ela gosta de estar na igreja. Ela gosta de ouvir os hinos. Ela gosta até mesmo de ouvir as pregações. Mas, infelizmente, ainda não foi impactada pela verdade. Afinal, a palavra do Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Tá certo? Ananias estava na igreja, mas não pertencia ainda à igreja, porque ainda não havia passado, não havia alcançado, a redenção, não havia se convertido, não havia sido alcançado pelo poder do Evangelho, que é a salvação de todo aquele que crê. O segundo ponto deste tópico é a comunhão na igreja de Atos. A comunhão na igreja de Atos. Nós vamos ver aqui, amados, tá? Que em Atos dos Apóstolos está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 42, fala dos apóstolos, vivendo em comunhão, no partir do pão, nas orações, etc, etc. Fala que os convertidos a Cristo daquele tempo, advindo do grande grupo, dos quase 3.000 novos cristãos que tinham se convertido, que tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos convertidos, o Espírito Santo gerou o amor generoso e voluntário, tá? Então, a marca da igreja primitiva era esta: uma igreja amorosa, uma igreja de um coração doador, de um coração amoroso, preocupado com os menos favorecidos. Ananias estava no seio desta igreja,
mas não havia sido alcançada por esse poder transformador, tá? E por isso não havia esse amor e essa voluntariedade para contribuir com o reino de Deus. O que havia em Ananias e sua esposa era o desejo de estar ali e de parecer ser assim, tá certo? Então, cristão, amado irmão em Cristo, o cristão, ele precisa ser alcançado, ele precisa ser impactado pelo poder do Evangelho, que é a salvação de todo aquele que crer. Tá bom, amados? Então, queridos, a marca da igreja que nós vemos aqui, amados, é justamente essa, né? Era a ajuda mútua, pois os seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor que eles arrecadavam nas mãos, né, aos pés dos apóstolos. Então esse dinheiro ele tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém, tá? E nós vemos isso aqui em Atos, no capítulo 4, versículo 33 e versículo 35, que diz assim: não havia, pois, entre eles necessitados algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, amados, tudo era vendido, era trazido, era depositado sob os cuidados dos apóstolos, que administravam aqueles recursos e atendiam à necessidade de cada um, né? Atendia cada família, cada pessoa de acordo com as suas necessidades, tá? O exemplo desse espírito na primeira igreja foi uma pessoa, né, chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos, tá? Dos cristãos carentes. Então nós vemos aqui que esse valor que era ofertado, que era doado, ele era de verdade, de fato, usado na assistência dos menos favorecidos. A igreja, ela não estava preocupada com a exuberância de templos suntuosos, luxuosos. Elas estavam preocupadas em alimentar os necessitados. Muito diferente do que nós estamos vendo hoje, nos últimos tempos, que quase já não se olha mais para os necessitados, tá? E se somar toda a situação, bem pouco se faz por aqueles que têm escassez de pão. Terceiro ponto desse tópico, amados, é a inveja e a hipocrisia de Ananias e sua esposa, de Ananias e Safira, tá? Quando eles viram o desprendimento generoso, né, de Barnabé, Ananias e Safira se encheu o seu coração de inveja. Puxa, não é? Olha como as pessoas olharam para o Barnabé, como as pessoas foram gratas a Barnabé, como se ventilou, como se reportavam a Barnabé por essa atitude altruísta, por essa atitude de amor, né? E eles desejaram ter o mesmo tratamento que Barnabé tivera. Então vendem suas propriedades, mas eles também estão preocupados com eles e retiveram parte, né, do valor daquela venda. Não tinha nenhum problema, amados, eles venderem e ficarem. Afinal, a propriedade era deles, né? Eles venderem e darem tudo, ou doarem tudo, ou doarem uma parte, né? Ou uma parte bem pequena, não tinha problema nenhuma, né? Nenhum. Era a liberalidade do coração deles, que eles estavam exercendo ali o amor que eles tinham pela obra. Mas, na verdade, não era amor pelas pessoas, não era amor pelo reino, era amor por eles mesmos. Eles queriam ter o mesmo tratamento que Barnabé tivera.
Eles queriam que as pessoas olhassem para eles da mesma forma que as pessoas olhavam com gratidão e amor para Barnabé. Então, queridos, o plano de Ananias e Safira era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor, né, para eles, reter uma parte desse valor para eles, tá? E entregar outra parte como se fosse o valor integral. Então, Ananias e Safira, eles concordaram nessa mentira. Eles fingiram dar todo o dinheiro à igreja. Isso acontece muito, amados, nos dias atuais, com relação aos nossos dízimos, não é? Muitas vezes nós retemos parte do nosso dízimo. Nós não somos obrigados a entregar o dízimo. Nós não somos obrigados a contribuir. O que nos leva a entregar o dízimo, amado, é o amor. Jesus não bota a corda no pescoço de ninguém para que entregue, faça a sua contribuição, não é verdade? Então nós fazemos isso porque amamos a obra de Deus e porque entendemos que faz parte da nossa fé cristã e que a obra precisa de sustento, né? Então há muitos que retêm e fazem como Ananias e Safira, levam à casa do tesouro aquele valor declarando como se fosse seus dízimos. E na verdade, aquele valor está muito aquém do que realmente seria o seu dízimo, né? Isso se faz em muitas situações, nos tributos do governo e etc, etc, etc. Então, amados, Ananias e Safira, eles fingiram dar todo o dinheiro à igreja. Isso é muito triste, tá? É muito triste quando, amados, a hipocrisia e o engano se instalam no coração da pessoa, tá? No coração do homem, tá? Mais trágico ainda, quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Então, amados, a maior tragédia foi esta realidade, tá? Esta situação estava instalada no seio da igreja. Homens e mulheres, um homem e uma mulher que se declaravam cristãos, tendo uma atitude mentirosa, né? Então, quando essa realidade acontece no seio da família cristã, sabe, marca muito mais ainda. Então, nós devemos estar vigilantes, pois Satanás, amados, ele age para desfazer a unidade do Espírito na vida da família, né? Então, a mentira, ela sempre vai provocar situações constrangedoras, tá? Provocar desgraça, né? Desastre. Então, nós precisamos vigiar para que Satanás não venha desfazer a unidade do Espírito na vida da nossa família. O quarto ponto aqui, amado, é sobre quando a mentira e o engano enchem os corações. Olha, cheios do Espírito, né, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, provavelmente Ananias, né, se voltou, talvez estivesse olhando para um canto, quem sabe conversando com alguém ou dando atenção para alguém, mas Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti. Olha só, Ananias não estava sendo obrigado a doar nada. Então Pedro diz aqui: se tu guardasse, não era teu? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio? Por que planejaste este engano? Planejaste esta mentira no teu coração? Olha, Ananias, tu não mentiste aos homens. Ananias, tu mentistes a Deus. Está aqui em Atos capítulo 5, versículo 3 e o versículo 4. Queridos, o apóstolo
Pedro também tratou com a esposa do Ananias. Ela não sabia de nada do que havia acontecido e etc. Ela vem, né? Talvez saiu da sua casa, bom, agora eu vou lá com os apóstolos, eu vou receber também as minhas honrarias pelo que nós fizemos, porque afinal nós doamos, né, valores para ajudar os necessitados. Eu vou ver lá como é que está o meu marido, lá na roda dos apóstolos, os apóstolos bajulando, sendo grato porque nós doamos, e eu vou lá receber também o meu quinhão de afeto, de carinho, de reconhecimento, de admiração e etc, etc. Tá? Então, sem ela saber o que o esposo havia sofrido, sem ela saber que o esposo havia caído morto por causa do plano mentiroso, né, na presença de todos, tá? Então, amados, Pedro conversa com ela. Por que é que entre vós vos concertastes, concordastes, planejartes para tentar o Espírito do Senhor? Portanto, amados, nós vemos que a mentira e o engano dominaram o coração daquele casal para tentar ludibriar a igreja do Senhor Jesus. Mas, amados, nada fica oculto por muito tempo, não é verdade? Então, consequentemente, a liderança apostólica, né, é iluminada pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Pedro, um homem de Deus, né, captou, recebeu de Deus esta revelação, esta informação da atitude daquele casal, né, da mentira que eles estavam proferindo diante da igreja do Senhor Jesus. Então, ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, mas a Deus ninguém engana, né? Voltando-se então diretamente contra Deus, a atitude deles foi assim, tá, amados? Então, precisamos, meus amados irmãos, ter muito cuidado com o que falamos, para quem e quando falamos, não é verdade? Então, queridos, vamos aqui dando continuidade, tá? Para a gente poder entender mais a palavra, tá? Então, o que nós aprendemos é que a igreja primitiva, ela vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira, eles dissimulavam nessa comunhão na igreja, né, com mentiras. O problema da mentira dentro da família, né? O problema da mentira dentro da família. Olha, a mentira produzida dentro de casa, né, dentro da família. Ananias e Safira, eles imaginaram, queridos, eles imaginaram, tá, que poderiam tirar proveitos do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, né? Achava que ninguém ia ficar sabendo, né? Então, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos, eles acabaram sofrendo as consequências drásticas da morte, né? E aí nós lembramos que a alma que pecar, essa morrerá. Então, amados, aqui em Atos, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Eles venderam, a propriedade era deles. Eles não eram obrigados a fazer nada disso, né? A entregar, a doar, a ofertar e etc. Mas eles fizeram, mas fizeram mentindo, dizendo que ali estava todo o valor. Para quê? Para que eles chamassem para eles os holofotes. Quanta gente está na igreja, né, chamando para si os holofotes. Mas a palavra de Deus, Paulo diz, convém que ele cresça e eu diminua. É o contrário. Nós não devemos estar brilhando no palco. Quem tem que brilhar é o Senhor Jesus. Tá certo, amados? Então, quem faz uso da mentira está dominado, amados, pelo poder da carne, tá?
Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito e este se opõe à carne. O espírito luta cotidianamente contra a carne, tá? Então ele se opõe à carne para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com suas respectivas paixões, isto é, amados, os vícios da alma. Assim nós devemos viver dominados pelo Espírito, tá? E você pode ver essa orientação em Gálatas capítulo 5, versículo 17, versículo 24, versículo 25. Então, toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, amados, tem sua fonte no pai da mentira, tem sua fonte no Satanás, tem sua fonte no diabo, que é o pai da mentira, tá? Então, se ela domina o crente, se a mentira domina o crente, significa que este não está mais no espírito, mas ele está na carne e está sendo dominado, ou seja, conduzido pelo pai da mentira. Tá, querido? Então aqui nós temos o seguinte: o uso da mentira revela a escravidão da carne. Conjugada com a hipocrisia, a mentira traz consequências sérias para toda a família, meu amado. Para toda a família. Olha, o pecado de Ananias e Safira, né, que eles cometeram, não foi o pecado da mesquinhez, tá? Não foi o pecado da mesquinhez, tá? O que Ananias e Safira cometeram, irmãos, não foi o pecado da mesquinhez, por guardarem parte, né, do dinheiro. Eles tinham a opção de vender ou não a terra, a propriedade deles. E caso eles decidissem vendê-la, eles poderiam dar ou não, ofertar ou não, dar quanto quisessem. Né? O pecado deles não foi o fato de quererem ficar com o dinheiro, mas de mentirem diante de Deus e do seu povo, dizendo que deram a quantia total, quando na verdade guardaram parte para si. Não é muito diferente do que nós vemos hoje em muitas situações com relação às ofertas, com relação aos dízimos, com relação ao nosso tempo, porque não se dá para o Senhor apenas valores financeiros, mas o Senhor quer de nós o nosso tempo, não é verdade? E nós sempre temos desculpas esfarrapadas e cometemos mentiras e hipocrisias para tentar justificar, né, a nossa ausência, né, na obra do reino de Deus, tá, irmãos? Então, o pecado deles foi mentir diante de Deus e do seu povo, dizendo que deram a quantia total, quando na verdade eles guardaram parte do valor para si. Eles mentiram a fim de parecerem mais generosos do que realmente eles eram. Tal pecado foi severamente julgado, porque, amados, a desonestidade, a cobiça e a avareza são destrutivas para a igreja, pois essa característica, esta atitude impede que o Espírito Santo trabalhe de maneira eficaz na vida da gente. Então toda mentira, amados, é ruim, mas quando mentimos para tentar enganar a Deus e enganar a igreja, né, tá? Sobre o nosso relacionamento com Ele, nós destruímos o nosso testemunho que pregamos a favor de Jesus. Então precisamos ter muito cuidado. Amém, queridos? Então veja bem, aqui no nosso terceiro tópico fala sobre protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Tá? Precisamos proteger realmente nossa família da mentira, da hipocrisia. Tá? Primeiro ponto é o cuidado contra os defeitos morais do lar. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, né,
do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, amados, essa família ela está fadada ao fracasso. Semelhantemente o que aconteceu com Ananias e com a sua esposa Safira, tá? Lá no Antigo Testamento, nós lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã, né? Dominado pela cobiça, dominado pela hipocrisia, ele, Acã, furtou certos objetos lá da cidade de Jericó. Você lembra dessa história? Né? Considerados amaldiçoados e que por isso Israel não deveria tomar como despojo. Tá? Então esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo de Israel. E a ira do Senhor se acendeu contra Acã e sua família. Tá? E nós vemos isso aqui lá em Juízes, né? Capítulo 7, versículo 1. Né? Então precisamos ter cuidado com a mentira. Nós precisamos agir contra a hipocrisia e contra a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias. Então, a lição de hoje tem como objetivo nos chamar à reflexão. Fazermos uma autoanálise do nosso comportamento com o nosso Deus. Vemos como é que nós estamos nos comportando com o nosso Deus, com o nosso falar, o nosso testemunho, a nossa prática de ofertar, a nossa prática de dizimar, a nossa prática de trabalhar no reino, tá? Por isso, amados, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas que estão dominadas pelo pecado. Aos servos de Deus cabe fazer uma autorreflexão, um autoexame diante de Deus contra a hipocrisia. Aqui, Jesus fala aqui no capítulo 7, no versículo 3, ele diz: "E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu?" Jesus está chamando aqui a atenção para que a gente possa olhar para as nossas situações, né? E ver como nós nos encontramos, se nós estamos de fato tendo um relacionamento autêntico, verdadeiro. É por isso que o Senhor diz: olha, o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que sejam verdadeiros, que não haja mentira, sabe? Que não haja um palco, um drama, uma novela lá no altar. Sim, a consequência direta da mentira, amados, é a hipocrisia, o fingimento. Então esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Então, queridos, terceiro, não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha, quem foi que encheu o coração de Ananias de mentira, de ambição, de avareza? Satanás. Pedro vai, claro, bate na tecla com muita autoridade. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Porque Ananias deu brecha. Por que Satanás enche o coração de tantas pessoas da mentira, do engano, da fingidez, do fingimento, né? da hipocrisia? Porque se dá brecha, e se tem brecha, ele entra. Então é indiscutível que Satanás age ativamente na terra. E especialmente ele age contra as famílias da igreja do Senhor Jesus Cristo. Satanás trabalha contra essa importante instituição, amados, investindo contra ela, contra seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem que Satanás encha os seus corações, que Satanás encha seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração, cabe sermos vigilantes. Então,
podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, é preciso estabelecer uma camada de proteção na família contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Amém? Meu amado, eu sei que você já está cansado, o tempo urge, mas nós já vamos estar concluindo, tá? Como aconteceu com Ananias, como aconteceu com Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte, e morte instantânea. Membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna, que a igreja é a firmeza da verdade. Está lá em 1 Timóteo 3,15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil o caminho da verdade, ele é sempre o melhor. A verdade é sempre melhor que a mentira. Então, que nós possamos, amados, entender e jamais se deixar conduzir pelos desejos da carne, pela vontade de enganar, pela vontade de mentir. Jamais venhamos mentir para que possamos nos projetar diante da sociedade, diante da igreja, diante das pessoas que nos rodeiam. Vamos revisar a nossa lição? Olha, segundo a lição, por que se pode dizer que a conversão de Ananias e Safira foi duvidosa? Você já olhou para alguém e teve dúvida da conversão dessa pessoa? Então, por que então nós podemos dizer que a conversão de Ananias e Safira foi duvidosa? Sabe, nós identificamos, essa incerteza da conversão através das atitudes do casal, pois as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Sabe, amados, o Evangelho sempre alcança a gente e produz transformação nas nossas vidas. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, amados, faltava algo na vida de Ananias e Safira. Então, sua conversão era duvidosa. Provavelmente, o Evangelho, o poder do Evangelho não os alcançou. Vale a pena a gente analisar e olhar para dentro de nós mesmos e ver se o poder do Evangelho de Jesus Cristo já produziu transformação nas nossas vidas. Se você encontrar algo que contradiz essa transformação, peça para o Senhor misericórdia, peça a Ele que opere na sua vida. Segundo ponto a lembrar aqui é qual era o plano do casal. Aquela família tinha planos e aquele casal planejou algo. E o plano deles era vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja. Mas eles projetavam fazer isso para aparecerem, para ficarem debaixo dos holofotes, para serem aclamados como pessoas generosas, pessoas misericordiosas, tá? Mas, na verdade, eles planejaram reter uma parte desse valor como garantia para a sobrevivência deles. E poderiam ter feito isso, sim. Só não poderiam ter enganado a igreja. Dizendo que lá estava todo o valor obtido pela venda, né? Então, amados, a outra foi como se o valor completo, né? Eles entregaram como se fosse o valor completo. Então, Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja, quando na verdade eles guardaram para eles uma boa parte. Então, isso
os levou a mentir e a cometer a hipocrisia. Terceiro ponto, o que é a mentira de Ananias e Safira, tá? O que é a mentira de Ananias e Safira? Como o objetivo de chamar a atenção para si mesmo, pode ilustrar. O que é a mentira de Ananias e Safira pode nos ajudar a entender? Então, amado, isso fala a respeito de pessoas que dizem cristã, que dizem ser cristãs, mas que mantêm os velhos hábitos, da vida mundana, que aparentam uma coisa diante dos apóstolos, aparentam uma coisa diante da igreja, mas lá no seu convívio, fora da igreja, continua sendo a mesma pessoa mundana, interesseira, avarenta, e até mesmo sem amor, que sempre foi. Então, a mentira de Ananias e Safira, chama a nossa atenção para este ponto, tá? Então, queridos, é importante nós entendermos isso. E o quarto ponto é que a história do Antigo Testamento pode ser comparada à de Ananias e Safira. Qual foi a história que nós vimos aqui, amados, do Antigo Testamento que se compara com Ananias e Safira? Nós vimos aqui que aconteceu isso também na família, em uma família de Israel, cujo chefe era Acã. E nós vimos que ele se apropriou de coisas que o Senhor havia amaldiçoado, que havia maldição, que havia sido proibido pelo Senhor. E ele se apropriou disso, levou, enterrou, escondeu, enganou, mentiu, não é verdade? Então, querido, veja bem, e sempre a mentira traz destruição, traz morte, não é verdade? E o quinto ponto, o que cabe à família cristã? Bem, a família cristã cabe estar em oração e ser vigilante para não permitir que Satanás cirande a nossa vida e que a carne aflore e nós venhamos fazer o desejo da carne e assim dar brecha para Satanás cirandar nossas vidas e trazer para o nosso coração coisas impuras, pérfidas. Então nós precisamos verdadeiramente estar em comunhão com o Senhor nosso Deus. Tá certo, querido? Então eu espero que a lição de hoje tenha alcançado, a sua vida e você, meu amado, tenha entendido a palavra de Deus. Então os prejuízos da mentira na família é muito grande e nós precisamos ter cuidado para não cairmos neste engodo, tá? Vamos zelar pela nossa família, vamos ser cuidadosos com o reino de Deus, vamos trabalhar para que o reino do Senhor prevaleça aqui na terra sempre, tá? Então, querido, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e que a paz do Senhor Jesus seja contigo sempre. Amém? Muito obrigado por você acompanhar a nossa lição. Mais uma vez eu peço para você, se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu like, ative o sininho para você ser notificado das nossas próximas publicações. Também quero fazer um convite para você. Todos os domingos, às 7h30 da manhã, nós estamos na Escola Bíblica presencial, lá na sede da Comunidade Batista Cristã, na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Aloysio Chaves, aqui em Santo Antônio do Tauá, e às 8h em todas as nossas igrejas no Brasil. Então, amado, você é convidado a participar com a gente, tá bom? Agradeço de todo o coração você ter acompanhado a lição. Peço que você me ajude, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas. Tá bom, meu querido? Deus te abençoe. Faço mais uma vez para você um convite. Compartilhe esse vídeo para que chegue ao maior número de pessoas. Amém? Deus te abençoe e fica na paz de Cristo.